Este capítulo trata de um dos temas mais delicados e, ao mesmo tempo, mais centrais da filosofia cabalística aplicada à magia e ao desenvolvimento interior, as Qlīphot. Ele começa reconhecendo algo essencial: essas forças são perigosas, perturbadoras e até assustadoras de se contemplar, pois representam o lado destrutivo, caótico e desequilibrado das mesmas energias que, em seu aspecto harmonizado, sustentam a criação. Ainda assim, o texto afirma com firmeza que ignorá-las não é uma solução, porque aquilo que não é compreendido não deixa de agir, apenas atua nas sombras da psique e da vida. A razão para estudá-las é explicada por meio de um princípio mágico fundamental: não se pode trabalhar com uma força sem estar preparado para lidar com o seu reverso. O sistema de Abramelin é citado justamente para mostrar isso. Ele não convoca apenas anjos, mas também demônios, não por perversão, mas por completude. O problema não está no sistema em si, mas no uso fragmentado, irresponsável e seletivo que muitas pessoas fizeram dele. Quando alguém escolhe apenas os aspectos luminosos de uma prática espiritual e ignora os mecanismos de compensação, cria-se um desequilíbrio que inevitavelmente cobra seu preço. Quando o sistema é seguido integralmente, ele se torna seguro porque prevê, controla e neutraliza as reações adversas das forças evocadas, como em um experimento cuidadosamente isolado. O texto deixa claro que toda Sefira possui dois polos. Ao tentar acessar seu aspecto elevado, o operador mágico inevitavelmente desperta também seu potencial negativo. Se não houver equilíbrio interno, disciplina e maturidade, esse lado sombrio emerge e domina a operação. É por isso que se afirma como uma lei prática da magia que ninguém deve invocar uma força sem estar preparado para enfrentar sua face adversa. Trabalhar com Gebura, por exemplo, exige mais do que desejo de poder ou transformação, exige domínio sobre impulsos agressivos, cruéis e destrutivos. Caso contrário, a energia marciana, em vez de libertar, corrói e devora o próprio operador. Aqui surge uma das ideias mais importantes do capítulo: as Qlīphot não são entidades independentes nem um outro sistema oposto à árvore da vida. Elas são as próprias Sefirot quando desequilibradas. Não existem duas árvores distintas, uma divina e outra demoníaca, existe uma única árvore, vista de dois lados. A Qlīph é o reverso da moeda da Sefira. Por isso, qualquer pessoa que utilize a árvore como mapa espiritual ou mágico inevitavelmente terá contato com as Qlīphot, queira ou não. Negá-las não elimina sua influência, apenas retira do operador a consciência necessária para reconhecê-las e integrá-las. O capítulo aprofunda essa ideia ao mostrar que apenas no plano mais elevado, Atzilut, existe um único nome de poder puramente divino. À medida que a força desce pelos planos, ela se diferencia, se polariza e gera correspondências opostas. A cada arcanjo corresponde um princípio adverso, a cada coro angélico, uma coorte demoníaca, a cada sefira, uma habitação infernal. Isso não é apresentado como uma cosmologia moralista, mas como uma descrição do funcionamento da energia em níveis cada vez mais densos. Em seguida, o texto introduz uma distinção crucial entre mal positivo e mal negativo. O mal negativo não é realmente maligno em essência, ele é resistência, inércia, atraso, o peso natural do que ainda não acompanhou o movimento da evolução. Ele existe como contrapeso e, paradoxalmente, é necessário. O mal positivo, por outro lado, é uma força que age conscientemente contra o fluxo evolutivo, organizando-se de forma destrutiva e corrosiva. Essa distinção é vital, porque confundir as duas leva a julgamentos errados e a atitudes extremas que paralisam o crescimento interior. O exemplo social usado pelo texto esclarece isso com precisão. O conservadorismo e o impulso reformador parecem inimigos, mas ambos são necessários para a saúde de uma sociedade. Um impede que tudo se desintegre em caos, o outro impede que tudo apodreça em estagnação. Quando um deles se torna excessivo, surge o problema. Enquanto permanecem dentro de certos limites, são apenas expressões de mal negativo, forças compensatórias em tensão criativa.
O mal positivo aparece quando esses impulsos se cristalizam em corrupção, opressão, exploração e destruição deliberada do bem comum. Essa lógica é aplicada diretamente à árvore da vida. Chesed e Gebura funcionam como forças políticas naturais do cosmos, misericórdia e severidade em equilíbrio dinâmico. As Clifot correspondentes surgem quando esse equilíbrio é rompido. A clifa de Gebura manifesta-se como crueldade organizada, violência, ódio e destruição. A clifa de Chesed manifesta-se como permissividade que tudo tolera, inclusive aquilo que corrói e destrói, justificando o mal em nome de uma falsa benevolência. O capítulo rejeita explicitamente o dualismo simplista que opõe luz e trevas como inimigos absolutos. Ele afirma que essa visão é própria de interpretações religiosas superficiais. O mal não é eliminado por extermínio, mas por absorção e harmonização. Até mesmo figuras tradicionalmente vistas como símbolos do mal são reinterpretadas como forças desviadas de sua função original. A própria tradição cristã é citada para mostrar que o Redentor desce aos infernos, não para destruí-los, mas para integrar aquilo que foi separado. A imagem do pêndulo ajuda a compreender essa dinâmica. O equilíbrio não é rigidez imóvel, mas oscilação viva. Quando a energia ultrapassa demais um dos polos, ela não desaparece, mas atravessa para o lado oposto da esfera e entra no domínio clifotico. Assim, excesso de severidade leva à crueldade, excesso de misericórdia leva à permissividade destrutiva. Ambos são igualmente perigosos porque rompem a tensão criativa que sustenta a ordem. O texto também mostra que o místico que busca pureza absoluta, ignorando a matéria e os opostos, está se iludindo. Enquanto o ser humano estiver encarnado, ele é uma mistura de espírito e terra. Mesmo o amor divino só pode ser experimentado por meio de mediações, como Tifaret, o Redentor. E até esse princípio harmonizador possui um reverso clifotico, que se manifesta como disputa, fanatismo e doutrinas rígidas que transformam o amor em ameaça e a salvação em medo. Outro ponto essencial é a ideia de que o equilíbrio perfeito só existe no Pralaya, a noite cósmica de repouso absoluto. Fora disso, toda existência é tensão. Se essa tensão cessasse, o universo colapsaria. A resistência que encontramos na vida não é um erro, mas o contrapeso necessário para que qualquer força se torne operante. Sem oposição, não há movimento, nem crescimento, nem consciência. As Clifot, segundo o capítulo, surgiram historicamente como excessos temporários de força durante as fases de transição da evolução cósmica. Cada vez que uma Sefira emanava sem ainda ter sua compensação plenamente estabelecida, criava-se um estado patológico de desequilíbrio. Esse excesso se cristalizava e se organizava, formando o núcleo de uma clifa. O exemplo do adolescente é usado para ilustrar isso. Não é perversidade, mas força ainda não integrada. O problema do mal, portanto, não se resolve pela repressão, mas pela compensação. A força desequilibrada deve ser absorvida pela Sefira oposta. Quando isso não acontece, o excesso cresce ao longo das eras, acumulando formas de pensamento, impulsos instintivos e estruturas organizadas de destruição, até se tornar um centro ativo de mal positivo. O caso de Gebura é apresentado como exemplo clássico. Antes da plena manifestação de Tifaret, a severidade era necessária, mas não compensada. Isso gerou imagens de um Deus vingativo, leis de retaliação e perseguições religiosas. Essa energia, não absorvida pelo princípio redentor, alimentou a clifa de Gebura. Toda a crueldade humana, quando expressa sem freio, conecta-se a esse reservatório coletivo. A pessoa deixa de ser apenas alguém cruel e passa a ser um canal por onde uma força muito maior se manifesta, arrastando-a para atos cada vez mais extremos, até a autodestruição. O capítulo encerra mostrando que sempre que alguém se torna canal de uma força pura e unilateral, seja ela sefirótica ou clifotica, há um rio represado por trás. É isso que explica o poder desproporcional dos fanáticos, dos obsessivos e dos extremistas. Eles não agem apenas por vontade pessoal,
mas porque se tornaram condutores de uma corrente acumulada ao longo de eras. O ensinamento implícito é claro. O verdadeiro trabalho espiritual não é escolher um lado e rejeitar o outro, mas aprender a sustentar a tensão, integrar os opostos e permitir que a força retorne ao equilíbrio de onde jamais deveria ter saído.